Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Carneiro, vamos começar aqui mais um vídeo. Se inscreva, eu tô vendo que o canal ele não tem muito conteúdo, tem conteúdo que no Brasil só tem no meu canal sobre aquele assunto em específico e a galera não se inscreve. Então, cara, se inscreve que eu vou tentar fazer uma série top. E eu quero fazer essa série até o fim, então se inscreva, tá? Vamos lá, do que se trata essa série aqui? Ultimamente eu venho focando muito no JavaScript. Eu estou procurando adquirir um conhecimento muito sólido a ponto de que até que um determinado momento eu consiga desenvolver tanto aplicativos para celular, né, Android, iOS, sites ou aplicativos desktop com maestria, tá? Envolvendo todo o conceito de full stack. Então, apesar de que eu estou usando Electron como mais para teste e tudo mais, eu pretendo tomar ali conhecimento o suficiente para poder desenvolver aplicações completas com Electron, React Native para mobile e React.js para web. Pelo menos essas três aí eu quero dominar bem. Essa semana, na verdade, semana passada, no dia 9, eu adquiri um livro. Durante a semana eu li ele. Já estou nas últimas páginas, que é esse livro aqui. Recomendo muito, Padrões de JavaScript, que ele me ajudou a ter um conhecimento mais apurado em algumas coisas que eu não que tinha lacuna assim na minha mente, eu não conseguia entender. Falta umas 20 páginas, mas isso aí rapidinho eu termino. Eu já recomendei um sobre Node. Então, por que eu estou falando do livro? Porque o livro é a minha principal fonte de aprendizado. Eu amo aprender por livro. Adquiri um outro livro de Node, que são 300 páginas de Node, sobre Node. Esse daqui é menor, são 230 páginas. Ele consegui ler em uma semana e aprendi muito. Esse em específico ele é mais focado no ES5, que foi um padrão que foi implementado na linguagem JavaScript em 2009. Apesar de que hoje o atual padrão que foi implementado em 2015, que é o ES6, eu ainda não li nada. Acredito que o livro de Node que eu vou receber, ele aborda mais essa parte. Talvez no futuro eu possa falar mais sobre Node, porque ele foi publicado em 2017. Então acredito que ali ele já aborde o padrão ES6, tá? Então ele vai ser minha principal fonte de aprendizado sobre Node. E por que eu estou falando isso de livro? Uma metodologia de ensino ou de uma fonte de informação que eu não gosto é a documentação. Eu leio muita documentação. Eu pesquiso muitas coisas e encontro solução em documentação. Mas eu tenho trauma de algumas documentações que só me deixaram frustrados a ponto de ter ódio da ferramenta / linguagem em que eu queria aprender e eu só conseguia aquela documentação. Eu peguei raiva. Hoje eu quero abordar uma coisa diferente aqui, ó, como vocês estão vendo. Eu vou me puxar pra cá. Uma linguagem que eu nunca procurei saber, que a galera fala super bem, que tá em alta, um monte de empresa grande tá crescendo o olho para a linguagem, é o Rust. Para ser sincero, eu só fiz ali um Hello World na linguagem para ver mais ou menos do que se trata. Vi 1 ou 2 vídeos falando a respeito da linguagem e eu decidi fazer uma coisa, colocar 2 coisas em teste. Se realmente com documentação te ajuda a se tornar um programador daquela linguagem, mesmo que seja criar softwares com os recursos básicos incluídos na linguagem, software CLI ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou pôr em prova que se a documentação se ela é a real melhor fonte de informação, como muita gente fala. Vamos colocar em prova se a linguagem Rust é tão legal quanto falam. E vamos ver, né? Então, aqui tem a documentação. Eu criei um atalho desktop para usar ele como se fosse uma aplicação, coisa do Chrome. Então, ele tem 21 tópicos, capítulos que seja, e dentro de cada um ele tem um ponto, né? Uma coisa específica. Então, eu quero ver se eu consigo abordar todos os tópicos aqui falados e no final a gente vê o que dá para aprender aqui, tá? Então eu sei 0,0 nada da linguagem, então vamos lá.
A introdução eu vou procurar traduzir aqui, porque às vezes você vai querer ler comigo, então vamos lá. A linguagem aqui, ó, essa versão do texto pressupõe que você que você esteja usando o Rust 1.61, que foi lançado dia 18 do mês 5 de 2022, ou posterior. Então ele fala aqui para a gente consultar a seção de instalação, para poder fazer a instalação do Rust, e o formato está disponível aqui. Ok, então, início. Então vamos lá. Aqui de terminal eu estou usando o Kit. O sistema operacional é o Chrome OS Flex, estou usando aqui no meu sistema. Então vamos lá, Rust C-V maiúsculo. Então aqui a gente está usando a versão 1.63, é posterior. Então a gente vai poder usar sem problema nenhum, né? Então vamos lá, prefácio. Vamos ver se o prefácio é pequenininho. Eu vou ler com vocês em voz alta, para quem não quiser ler, pelo menos vai me ouvir falar, tá? Prefácio. Nem sempre foi tão claro, mas a linguagem de programação Rust é fundamental sobre empoderamento. Não importa o que tipo de código você esteja escrevendo agora. O Rust permite que você vá mais longe, né? Mas não, né? Programe com confiança e uma variedade maior de domínios do que antes. Bom, por que eu vou ler o prefácio? Porque o prefácio ele já me dá, assim, ele já me permite ter uma ideia da identidade da linguagem, ou pelo menos a identidade que a pessoa quis transmitir escrevendo, né? Não é muito grande, então vamos lá. Eu vou gravando, mas eu vou fazer como se fosse eu mesmo aprendendo pra mim mesmo, porque afinal é o que eu tô fazendo, né? E se vocês quiserem assistindo e aprendendo pelos vídeos, acho que vai dar também. Então vamos lá. Tomemos, por exemplo, o trabalho de nível de sistema, que lida com detalhes de baixo nível, gerenciamento de memória, representação de dados, simultaneidade. Tradicionalmente, este domínio de programação é visto como misterioso, acessível apenas a alguns poucos que se dedicam os anos necessários para aprender e evitar suas infames armadilhas. E mesmo aqueles que o praticam e fazem com cautela para que seu código não fique aberto a explorações, falhas ou corrupção. Programação em baixo nível é complicado. Rust quebra essas barreiras eliminando as armadilhas antigas e fornecendo um conjunto de ferramentas amigável e polido para o ajudá-lo ao longo do seu caminho. Os programadores que precisam mergulhar no controle de nível inferior podem fazê-lo com Rust, sem ocorrer o risco habitual de falhas ou falhas de segurança e sem ter que aprender os detalhes de uma cadeia de ferramentas instável. Melhor ainda, a linguagem foi projetada para guiá-lo naturalmente em direção ao código confiável que seja eficiente em termos de velocidade e uso de memória. Então já está afirmando para a gente que o Rust ela vai ser uma linguagem que vai facilitar o desenvolvimento de baixo nível, não só sendo mais fácil, como sendo mais seguro, né? E também vai nos trazer um ótimo desempenho. Interessante. Aí acho que eu pulei muita coisa aqui. Vixe, até me perdi agora. Tá, ok, vamos por aqui. Programadores já estão trabalhando com código de baixo nível e podem usar o Rust para aumentar suas ambições. Por exemplo, traduzir paralelismo em Rust é uma operação de risco relativamente baixo. O compilador irá capturar os erros clássicos para você. E você pode lidar com otimizações mais agressivas em seu código com confiança de que não introduzirá falhas ou vulnerabilidades acidentais. Mas Rust não se limita à programação de sistemas de baixo nível. É expressivo e ergonômico o suficiente para tornar os aplicativos CLI, servidores web e muitos outros tipos de código bastante agradáveis de escrever. Você encontrará exemplos simples de ambos mais adiante neste livro. Trabalhar com Rust permite que você construa habilidades que são transferidas de um domínio para outro. Você pode aprender Rust escrevendo um aplicativo na web e aplicar essas mesmas habilidades para direcionar ao seu Raspberry Pi. Este livro abrange totalmente o potencial do Rust para capacitar os seus usuários. Ponto. É um texto amigável e acessível destinado a ajudá-lo a aumentar não apenas seu conhecimento de Rust, mas também seu alcance e confiança como programador em geral. Então mergulhe prepare-se para aprender e seja bem-vindo à comunidade Rust. Ok. O que eu acho do prefácio? O prefácio ele está prometendo umas coisas bem difíceis. Por exemplo, velocidade, um ótimo uso de memória, né, uma linguagem
que te promove um código confiável. Ele fala também aqui de né, uma certa qualidade em impedir que algumas falhas ocorram, falhas e vulnerabilidades acidentais. Ele está promovendo aqui uma eficiente velocidade e uso de memória. Então aqui ele também já está dizendo que a gente tem uma linguagem que que a gente pode usar para desenvolvimento de baixo nível, que a gente pode desenvolver aplicações CLI, que a gente pode desenvolver servidores web, que a gente pode usar em um aplicativo web. Então eu acredito que Rust, claro, o Rust é compilado, mas eu acredito que ele vai compilar para WebAssembly. E a partir desse WebAssembly a gente vai poder usar em toda e qualquer linguagem que consiga fazer uso dele, inclusive o JavaScript. Então, vamos supor que a gente consiga usar uma biblioteca de Machine Learning com o Rust, ter esse desempenho que ele está dizendo que tem, essa baixa margem de vulnerabilidade e falhas que ele está dizendo que tem. Então, ter toda aquela parte computacional de processamento com uma linguagem rápida e depois de compilada o JavaScript só faz o consumo dos dados. Pode ser que sim. Ok. E também a questão de você construir aqui uma aplicação web e aplicar as mesmas habilidades para direcionar o seu Raspberry Pi. Então, quer dizer que é uma linguagem que a gente possa... Tudo que a gente aprende para um objetivo, a gente pode usar em outros objetivos, em outros sistemas operacionais, acredito eu. Ou a questão multiplataforma. Então, ele está prometendo muita coisa que uma única linguagem ter disponível para si é difícil. É muito difícil, mas vamos continuar. Introdução. Vamos traduzir aqui. Introdução. Nota. Essa edição do livro é a mesma de Rust Programming Language, disponível em formato impresso no e-book. Então aqui... Ok, seria o livro de referência, vamos colocar assim. Bem-vindo ao livro. Um livro introdutório sobre o Rust. Então já está afirmando que é introdutório. Então a gente só vai aprender coisas fundamentais. A linguagem de programação Rust ajuda você a escrever softwares mais rápidos e confiáveis. A ergonomia de alto nível e o controle de baixo nível geralmente estão em desacordo no design e a linguagem de programação. Rust desafia esse conflito ao equilibrar uma capacidade técnica e poderosa para uma ótima experiência do desenvolvedor. Rust oferece uma opção de controlar detalhes de baixo nível, como uso de memória, sem todos os problemas tradicionais associados a este controle. Isso me faz lembrar do C. Para quem é Rust? Rust é ideal para muitas pessoas por vários motivos. Vejam alguns. Equipe de desenvolvedores. Rust está provando ser uma ferramenta produtiva para colaborar entre as grandes equipes de desenvolvedores com níveis variados de conhecimento de programação de sistemas. O código de baixo nível é propício a uma variedade de bugs sutis, que na maioria das outras linguagens só podem ser detectados por meio de testes extensivos e uma revisão cuidadosa do código por desenvolvedores experientes. No Rust, o compilador desempenha o papel de guardião, recusando-se a compilar código com esses bugs indescritíveis, incluindo bugs de simultaneidade. Ao trabalhar ao lado do compilador, a equipe pode gastar o seu tempo focando na lógica de programação em vez de perseguir os bugs. Isso é uma coisa muito difícil. Porque assim, se a gente for fazer uma pesquisa hoje, a maior parte do tempo de um desenvolvedor não é escrevendo código. É corrigindo, é procurando bug, procurando falha, tentando melhorar. Então, a maior parte do tempo no dia do desenvolvedor é tentando melhorar ou corrigir problemas que já existem, né? E pouco tempo, uma fatia bem pequena, é desenvolvendo novas coisas. Então, isso daqui é difícil de conseguir. O Rust também traz ferramentas contemporâneas de desenvolvimento para o mundo da programação do sistema. Cargo. O gerenciador de dependências e a ferramenta de construções incluídos. Torna a adição, compilação e gerenciamento de dependências indolor e consistentes em todo o ecossistema de Rust. O Rust FMT garante um estilo de codificação consistente entre os desenvolvedores. O Rust Language Server capacita a integração da IDE para a inclusão do código e mensagens de erros de linha. Ao usar essas outras ferramentas do ecossistema de Rust, no ecossistema Rust, os desenvolvedores podem ser produtivos e escrever código em um nível de sistema. Alunos. Rust é para estudantes interessados em aprender sobre conceitos de sistema. Usando Rust, muitas pessoas aprenderam sobre tópicos como desenvolvimento de sistemas operacionais,
Ponto. A comunidade é muito acolhedora e feliz em responder as perguntas dos alunos por meio de esforços deste livro. As equipes de Rust querem tornar os conceitos do sistema mais acessíveis e... Tá. Empresa... ok, eu não vou ler tudo. Desenvolvedores de código aberto. Aqui ele fala alguma coisa de... centenas de empresas... ferramentas CLI, serviços web, ferramenta DevOps, fontes de incorporados, análise de transcodificação de áudio e vídeo, criptomoeda, bioinformática. Ok. Desenvolvedores de código aberto. Velocidade. Tá, eu não vou ler tudo, porque senão... Aqui ele tá dando um resumo do livro, como usar o livro. Então a gente não... Vamos pra frente aqui pra introdução, porque a gente já perdeu muito tempo aqui. Tá. Então, para começar a sua jornada com Rust, é muito aprender, mas a jornada começa em um lugar neste capítulo vamos discutir. Instalando, escrevendo, instalação. Já instalei, mas vamos dar uma sapeada aqui, né? Se você não usar o Rust Up, tá, o que é o Rust Up? Tá, então ele é um gerenciador de versão. Ok, interessante. Tá, ele que ele tá explicando aqui são os comandos. Ok. Aqui no caso do Mac ou Linux, cadê o Linux? Acho que foi isso aqui que eu usei para instalar, né? Acho que foi só isso aqui que eu usei. Receive version, tá ok. Isso aqui eu não instalei. Bom, beleza. Isso aqui já está instalado. Olá, mundo. Vamos lá. Tá, instalamos. Ok, ele diz que você não precisa ser um completo leigo em linha de comando. Ok, então... Vou ler o código, vou tentar traduzir tentar interpretar o que o código está falando. Quando for algo muito específico, eu leio na documentação. Então aqui no caso, criar uma pasta, criar uma segunda pasta, entrar lá. Ok, ok. Ele está falando para a gente criar um arquivo chamado de main.rs. E digitar isso daqui. Aqui a gente consegue ver uma certa familiaridade com Java, né? Porque também com qualquer... É mais com Java, né? Porque apesar de que toda linguagem compilada, sei lá, e que tem ali um método main, basicamente, ele usa um println. Isso aí não tinha no C nem no C++. Isso aqui começou no Java. Então, uma função main, e no escopo dela um println ali, um hello world. Então vamos fazer isso aí. Aqui estou na minha pasta Rust, mkdir. Vamos fazer igualzinho. Ele falou para criar uma pasta... Eu sei que o nome da pasta não importa, né? Mas... Hello World. Então, mkdir... Hello World... Tá escrito como é que se escreve essa porcaria. É assim mesmo. Tá, então aqui ele tá falando pra gente criar o nosso arquivo chamado main.rs. Tá, então touch main.rs. Eu tô usando o Neovim, tá? Tô usando o Chrome OS, o Neovim, com o Coq fazendo a parte de gerenciamento de linguagem, as linguagens aqui, né? O LSP. O terminal é o kit e é isso aí. Então, pelo que ele falou, a gente precisa criar uma função com fn. A gente tem que chamar ela de main, né? E aqui a gente tem que usar um print ln, que é a nossa mensagem. Ok, então tá salvo. Vou abrir meu terminal embutido e... ele tá falando pra gente chamar o Rust C main rs. Então vamos lá. Opa.
compilou, vou dar um ls, ele gerou um arquivo main sem o rs. Isso aqui já gostei. Eu vou tentar comparar o que eu sei do C++, o que não é muito. Eu não precisei passar parâmetro de saída, e ele simplesmente já entendeu que o executável ia receber o nome do corpo do arquivo, excluindo a extensão. Isso aqui eu curti. Então vamos para o main. Ok, hello world, tá. Vou fazer uns testes aqui. Vamos tirar o ponto e vírgula. Vamos compilar. Compilou. Deixa eu remover ele primeiro. Removi. Então, Rust e o arquivo. Compilou. E executou. Então, tecnicamente, o ponto e vírgula não é obrigatório. Ok. Eu vou tirar essa exclamação aqui. Vou remover o binário. Vou compilar. Bom, ele deu um erro aqui. Vamos ver como é que o compilador informa pra gente. Ó, ele bem coloridinho, né? Então ele tá falando aqui, ó. Função... Ele tá esperando uma macro. Ele encontrou a macro println, né? Então ele acusou aqui, ó. Não é uma função, println, ele falou que não é uma função. Aqui, ó, ajuda. Use exclamação para invocar a macro. Println, ele colocou aqui em verdinho uma exclamação, sinalzinho de mais. Erro abortado para o erro, tá. Para mais informações, tente rust -- explain e0423. Então, rust c -- explain e0423. Vamos lá. Foi identificado que foi usado como uma função, nome ou valor que era esperado. O identificador existe, mas há diferença no namespace. Tá, o meu inglês é uma merda, mas eu vou tentar chegar numa tradução. Então ele falou que struct full, ele deu um exemplo, let é full, erro, tá. Muito bom, isso aqui ele já dá uma explicação mais a fundo do que está acontecendo, mas o que eu pude perceber aqui é que foi esperado uma função, mas ele encontrou uma macro, ele encontrou a macro, println. Aí ele mostrou aqui o número da linha e o número da coluna que foi encontrado o erro, ele informou pra gente aqui a parte em que estava o erro, tudo vermelhinho, bonitinho aqui, ó, a linha 3. Ele informou que, ó, isso não é uma função. Aí ele deu uma ajuda aqui, ó, ajuda. Use exclamação para invocar a macro. Println, ele colocou aqui a posição. Ou seja, então ele está dizendo pra gente que esse é um erro, que a gente tem que usar uma exclamação quando a gente for criar uma macro, né? E que no caso, existe uma diferença de macro para função, e macro a gente tem que usar a exclamação. Muito bom, isso aqui, ótimo. Isso aqui é maravilhoso. Então, adicionando a exclamação, salvo. Obviamente a gente sabe que vai compilar. Na verdade não compilou, né? Porque... Perfeito. Ok. Maravilhoso. Isso aqui, amei. Maravilhoso. Adoro quando o negócio é bem explicado. Tá, no Windows, ok. Anatomia de um programa. Vamos lá. Vamos rever aqui este Olá Mundo, programa com detalhes. Então, aqui é uma função, né? Essas linhas definem uma função chamada main. A main, ela é especial, é sempre o primeiro código executado de cada programa Rust. Ok, aqui a primeira linha declara uma função chamada main que não possui parâmetros e não retorna nada. Se houver parâmetros, eles iriam dentro dos parênteses. Explicação básica de função. Ponto positivo.
O corpo da função é encapsulada por chaves. Ponto. Rust requer colchetes, né? Não é chave, colchete. Rust requer colchetes ao redor de todos os corpos de função. É um bom estilo de colocar as chaves de abertura na mesma linha da declaração da função, adicionando um espaço entre eles, que é o mais a sintaxe Java, né? Nota, se você quiser manter um estilo de padrão em projetos Rust, você pode usar uma ferramenta de configuração de formatação automática chamada Rust FMT para formatar o seu código em estilo específico. Mais informações em Rust FMT no apêndice D. Então, se vai falar, pelo menos eu acho que vai, deixa eu ver aqui. Ó, tá aqui, ó, no apêndice D. Então ele vai falar disso. Se ele vai falar disso, então não tem por que a gente ver isso agora. Então, quando chegar o momento, a gente vê isso aí. A equipe Rust inclui essa ferramenta com a distribuição padrão do Rust, como o Rust C. Então, ela já deve estar instalada no seu computador. Isso é maravilhoso. Você tem um formatador, você tem um compilador que é muito claro com o erro que ele está abordando. Maravilhoso. Até agora só ponto positivo. O corpo main da função contém o seguinte código: println, exclamação. Ok. Essa linha faz todo o trabalho neste pequeno programa. Imprime o texto na tela. Há 4 detalhes importantes a serem observados aqui. 4. Vamos ver se eu acho os 4. Isso daqui é uma string que está sendo servido de argumento. Aqui é o corpo da função quando a gente vai executar e passar um argumento. Esse aqui é um nome, uma palavra-chave. E aqui, pelo que a gente viu, é a definição de uma macro e o ponto e vírgula. Tem umas 5, mas vamos lá. Primeiro Rust é recuar com 4 espaços. Não uma tabulação. Ó, aqui a gente já está fazendo uma especificação bacana. Ele está dizendo que o Rust ele usa 4 espaços e não tabulação. Apesar de que aqui... Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Ó, estou usando 4. Mas eu lembro que eu tinha configurado para 2 espaços. Ok. Isso é um ponto importante para falar. Isso aqui é muito importante falar. Isso aqui é legal. Eu gostei disso. Seria inserido com println. Sem... Não, peraí. Tá, o primeiro é o espaçamento. Tá, segundo, println. Chama uma macro Rust. Ele incluiu aqui a exclamação. Se tivesse chamado uma função em vez disso, seria inserido como println, sem exclamação. Ótimo. Isso aqui é um reforço, isso aqui já está explicando o que o próprio compilador explicou pra gente. Então isso é ponto positivo, consistência nas informações. Discutiremos macros Rust com mais detalhes no capítulo 19. Por enquanto você só precisa saber que usar uma exclamação no meio significa chamar uma macro em vez de uma função. E que as macros nem sempre seguem as mesmas regras de funções. Ok. Terceiro, você vê Hello World, string. Passamos essa string como argumento para o println. E a string é impressa na tela. Ok. Quarto, terminamos a linha com ponto e vírgula, que indica que essa expressão acabou e a próxima está para começar. A maioria das linhas de código Rust termina com ponto e vírgula. A maioria. Tá. Ele não falou que não precisa pôr o ponto e vírgula, porque a gente compilou sem o ponto e vírgula e funcionou. Mas então já entra mais uma observação que não está nas 4 aqui. Compilar e executar são etapas separadas. Você acabou de executar um programa recém-criado, então vamos examinar cada etapa do processo. Antes de executar um programa Rust, você deve compilá-lo usando o compilador Rust, digitando Rust e comando passando. Tá. Isso aqui a gente fez, já deveria ter lido antes, mas a gente não leu e foi para trás. Se você tiver experiência com C e C++, notará que isso é semelhante ao GCC ou Clang. Depois de compilá-lo com sucesso, Rust gera um executável binário. No Linux, macOS ou PowerShell, no Windows você pode executar o comando ls para ele mostrar os arquivos. Ok. Aqui no caso do CMD, tá o fonte com rs, o executável exe no Windows.
Uhum. Ok. Deu exemplo nos dois sistemas, isso é bom. Se você estiver mais familiarizado com alguma linguagem dinâmica, como Ruby, Python, JavaScript, talvez não esteja acostumado em compilar ou executar um programa com etapas separadas. Rust é uma linguagem compilada com antecedência, o que significa que você pode compilar um programa e dar o executável para outra pessoa. Eles podem executá-lo mesmo sem ter o Rust instalado. Se você fornecer a alguém um arquivo RB ou PY, JS, ele precisará ter implementação do Ruby, Python, JavaScript instalado, respectivamente. Mas nessas linguagens você só precisa de um comando para compilar e executar o seu programa. Tudo é em troca de design da linguagem. Tudo é uma troca no design da linguagem. Apenas compilar com Rust é bom para um programa simples. À medida que seu projeto cresce, você desejará gerenciar todas as opções e facilitar o compartilhamento do seu código. Em seguida, apresentaremos a ferramenta Cargo, que ajudará a escrever programas Rust no mundo real. Vamos lá, eu vou falar dessa introdução aqui, o meu ponto de vista. O contexto sintático da linguagem, eu acredito que está ótimo. FN, eu não preciso escrever function, não preciso escrever fun. FN para mim já está de bom tamanho para deixar claro que isso aqui é uma função, não preciso mais do que isso. Main tá claro, isso aí para quem já programou Java, C++, C, isso aqui já tá autoexplicativo o que é isso aqui. E println também, bacana. Ponto fortíssimo nisso. Macro e função. Acredito que vai ter um real sentido em existir macro, um real sentido em existir funções. Ainda não sei dizer qual que é a diferença real de cada um. A gente vai vendo isso daí. Gostei da sintaxe. Compilador lindo. As informações. Sem dúvida nenhuma, a forma em que ele descreveu o erro, apontando onde está o erro, dando a sugestão de como consertar e explicando, tendo ali uma sugestão de um comando para você ver a explicação mais a fundo. Maravilhoso. Maravilhoso. A documentação está muito sucinta com o código, com o que o compilador informa, com o que está escrito, bacana. Eu acho muito legal ele fazer menções a outras linguagens. Isso daqui ajuda muito, porque às vezes a pessoa ela tem uma certa familiarização com alguma linguagem e essas citações ajudam ele a entender alguns tópicos com clareza. Isso é muito bom. Então a gente viu aqui no Olá Mundo. Vamos terminar esse tópico de introdução, falta mais um. E aí eu termino o vídeo por aqui. Lá. Ok, então aqui ele vai falar sobre o cargo, né? Que deve ser um gerenciador. Cargo é o sistema de compilação e gerenciamento de pacote Rust. A maioria dos Rust Sims usa essa ferramenta para gerenciar seus projetos Rust. Porque o cargo lida com muitas tarefas para você. Como construir o seu código, baixar as bibliotecas das quais o seu código depende e construir essas bibliotecas. Chamamos as bibliotecas do seu código... As bibliotecas do seu código precisa de dependência. Tá, vou falar só sobre esse ponto por enquanto. Isso aqui é bacana. Por exemplo, eu amo a linguagem C++. Acho ela incrível. Mas eu não procurei saber. Mas se tivesse, por exemplo, um cargo para o C++ que fornecesse esses recursos, pode ser que tenha, eu não pesquisei, eu não sei, não fui atrás. Mas eu vejo assim, que se tivesse um gerenciador um gerenciador que ele tratasse a parte de compilação, tratasse a parte de dependências de biblioteca, você roda lá e ele gerencia tudo bonitinho ali. Se você só se preocupa em programar e depois manda o compilador fazer o que ele tem que fazer, cara, C++ seria a linguagem mais maravilhosa do mundo. Porque assim, uma coisa é você ter o trabalho de estudar a linguagem, aprender a linguagem. Aí você depois tem que aprender a usar o compilador, aí você tem que usar o makefile, aprender o makefile, e às vezes o makefile fica grande demais, aí você tem que criar um script que... Enfim.
Não tem por que ser tão difícil. Não precisa. Entendeu? Não precisa disso. Talvez até tenha. Vamos ver aqui, ó. Abrir uma janela aqui, ó. Vamos ver se eu vou pesquisar a logo aqui, ó. Conan. Ó, a gente já achou uma coisa aqui, ó. 2021. Conan é um gerenciador de pacotes de software destinado a desenvolvedores C e C++. Funciona em todos os sistemas operacionais, incluindo Windows. Instalação, tá, emerge, ok. Acho que esse site aqui é do Marcos, né? Tá, então ele tá falando aqui pra gente criar o arquivo. Aqui tá o código. Ok. Conan Search pouco. Remote Conan Send. É uma pesquisa. Pouco seria o que? O pacote? É, o pacote. Tá. Conan Profile Update Série Compara. Ó, antes de instalar, vamos preparar nosso profile do Conan. Então, já começou aqueles comandos do tamanho de uma bíblia, né? Tem que chamar o gerenciador, um argumento, outro argumento, outro argumento. Que ele consegue fazer isso aí sozinho. Ok, gerou aqui o arquivo. Pá. Não parece muito difícil. CMake, 2 pontos, menos G. Mas já entra aqui. Entendeu? Percebe que você não fica livre de argumento. Você tem que passar um monte de argumento. Passa um monte de argumento já. Enfim. Pode ser que tenha algum gerenciador que ajuda, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode comparar depois e ver. Tá, então aqui ele está explicando, aqui mais ou menos deve ser se aprofundando mais na questão aqui, que ele chama o cargo version. Tá, então vamos sair disso daqui. Eu já tenho ele instalado. Acho que ele vem junto, né? 1.63, ó. Mesma versão do compilador, ó. Certo. Aqui, ó. Criando um projeto. Cargo new. Vamos ver aqui como é que é o negócio aqui, ó. Então, vamos sair daqui. Ali tá o nosso projeto. Então, cargo new. Deixa eu ver se eu li certo. Criou. Vamos aqui em hello cargo. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Ele criou um arquivo tom. Vou chamar de tom, não sei se está errado, se tiver, não tô nem aí. E ele passou aqui pra gente, aqui, que é um package, o nome, a versão, a edição, aí ok. Para ver mais chaves, em definições, ele dá o link aqui, isso aqui é bacana, e dependência. Então a gente não tem nenhuma dependência, ele está vazio. Então, ok. Opa. Primeiro comando cria um diretório, ok, entra no diretório, ele também inicializou um novo repositório Git junto com o cargo Git ignore. Deixa eu ver aqui que eu não... Deve estar dentro de source. Deixa eu dar um ls em source. Não, só o arquivo mesmo. Ele também inicializou. Tá, os arquivos Git serão gerados se você executar cargo new. Repositório Git existente. Se você substituir esse comportamento usando o cargo new vc igual a Git, nota Git é um sistema de controle como... Bacana, isso aqui é interessante a documentação informática, porque nem todo mundo sabe. Que ele está falando para abrir, veio algo parecido. Então, os óbvios minimal language, que é o formato de configuração do cargo. Primeiro, olha, ele te explica até o que é. Package é um cabeçalho de seção que indica que as instruções a seguir serão configuradas no pacote. Opa. À medida que adicionaremos mais informações, este arquivo... Ok, tá. Então ele tá falando que mais pra frente fala de... Ok, as próximas 3 linhas definem as informações e configuração.
Vamos abrir aqui o nosso... Tá, então vamos para abrir o nosso arquivo aqui. Então, eu vou abrir o Vim aqui. Ah, ele criou aqui, ó. Que tava oculto. Git ignore. Muito bom. E ele trouxe basicamente o mesmo programa que a gente acabou de criar. Ok. Ele gerou o Lamundo. O cargo espera que os arquivos de origem fiquem dentro do passo SRC. O diretório do projeto de nível superior é apenas para arquivos README. Informações de licença, arquivos de configuração e qualquer outra coisa não relacionada ao seu código. O uso do cargo ajuda você a organizar seus projetos. Você iniciou um projeto que não usa cargo, como fizemos com Hello World. Ok, projeto você... Ah, tá, ele tá falando aqui que é para você criar uma pasta, jogar o arquivo lá e criar um cargo tom aqui. Ok. Vamos construir. Não vou ler isso aqui, pelo que ele está falando, a gente precisa chamar o cargo build, que ele vai compilar. Então, ok, compilando aqui o binário, a versão, o caminho da pasta do projeto, finalizado, dev, ok, 0,36 segundos. 1/3 de segundo para compilar. Tá. Este comando cria o arquivo executável em target debug hello cargo ou target debug hello cargo.exe. Ok. Tá, então a gente pode colocar ponto target debug hello world. Então vamos fazer isso. Ponto barra target debug build. É isso mesmo? Eu já esqueci já. Target debug hello world. Tava ali, hello cargo. Funcionou. É para ter um jeito mais fácil, né? Se tudo ocorre bem, deve imprimir, tá? Cargo build pela primeira vez, faz com que crie um arquivo superior. Cargo lock. Este arquivo acompanha as versões exatas das dependências do seu projeto. Este projeto não tem dependência, então o arquivo é pouco esparso. Você nunca precisará alterar esse arquivo manualmente. A cargo de... Muito bom. Acabamos de construir, tá? Podemos usar o cargo run para compilar o código e em seguida executar. Ok, então vamos fazer isso. Cargo run. Finalizou aqui 0,01 segundo. Ele executou. Ótimo. Bacana, gostei disso. Gostei do comando para compilar e para executar. Tem um cargo check também, né? Que ele é o... ele verifica o meu código, mas não compila. Então vamos ver aqui, ó. Ele é bem rápido aqui, né? Meu computador tá mais rápido que o do cara aqui. Por que você não quer executar? Muitas vezes o cargo check é muito mais rápido que a carga build. Porque ele pula a etapa de produzir o executável. Se você estiver verificando continuamente o seu trabalho enquanto escreve o código, use cargo check, acelerar o processo e de informar se o seu projeto ainda está compilando. Cara, maravilhoso. Esse cargo check é... Porque assim, aqui a gente está compilando um exemplo besta. Mas dependendo do nível de software que você está desenvolvendo, a extensão dele, você não quer compilar, passa um tempão compilando para ver onde que dá o erro. Então aqui no cargo check, eu acredito que a margem de tempo em relação ao tempo que você ia levar para usar o cargo check em relação ao cargo build, a diferença deve ser muito gigantesca, porque ele só vai fazer uma análise sintática
no teu código e ver se está tudo ok. Claro que ele vai ter todos os parâmetros de compilação, né, dentro do contexto léxico da linguagem, que o cargo check deve já ser configurado para fazer isso, né? Então a gente tem o cargo new para criar um projeto, o cargo build para a gente tem o cargo new para criar um projeto, a gente tem o cargo check para fazer uma verificação sobre o nosso projeto para ver se ele está ok, o cargo build para compilar o projeto uma vez que ele está ok, e o cargo ramp que ele vai executar o nosso projeto. Então são 4 comandos que eu acredito que é imprescindível. Então, ok. Construção para lançamento. Quando o seu projeto estiver finalmente pronto para lançamento, você poderá usar cargo build -- release e compilá-lo com otimizações. Este comando criará um executável em target release em vez de target debug. As otimizações fazem o seu código Rust rodar mais rápido, mas ativá-la aumenta o tempo que leva para o seu programa compilar. E é por isso que existem 2 perfis diferentes, um para desenvolvimento, quando você deseja reconstruir rápida e frequentemente, e outro para construir o programa final que você dará a um usuário, que não será reconstruído repetidamente e que será executado tão rápido quanto possível. Se você estiver comparando o tempo de execução do seu código, certifique-se de executar cargo, build release e comparar com o executável em target release. Não tenho nem o que explicar isso, né? Porque você tem um gerenciador que gera o projeto para você, já com os recursos para você jogar no GitHub. Você tem um gerenciador que ele checa o teu código, te poupando de muito tempo para ele já verificar se está tudo ok. Antes de compilar, você tem uma opção de compilação, onde ele compila relativamente rápido para que funcione. E uma vez concluído e pronto para fazer a compilação final para você distribuir, você tem uma compilação onde ele já compila e, como que eu posso dizer, já otimizando o código, o seu software. Cara, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. Então tem a própria documentação do cargo, mas eu não acredito que é importante a gente se preocupar com isso agora. Acho que o suficiente do cargo já foi mostrado. Porra, maravilhoso isso daqui. Maravilhoso. Resumo, você já começou bem a sua jornada de Rust. Nesse capítulo você aprendeu como instalar uma versão estável mais recente do Rust usando Rust Up, que eu não fiz. Eu compilei o Rust, na verdade. Atualize para uma versão mais recente do Rust, abra a documentação instalada localmente, escreva um olá mundo do programa, crie um executável. Este é um ótimo momento para construir um programa mais substancial, para se acostumar a ler e escrever os códigos. No capítulo 2 construiremos um programa de jogo de adivinhação. Se você preferir começar aprendendo com os conceitos comuns de programação, com os conceitos comuns de programação funcionam no Rust, consulte o capítulo 3, depois retorna para o capítulo 2. Não, vamos seguir aqui a ordem que foi colocada. Deixa eu só ver aqui, ó. Programando um jogo de adivinhação. Então aqui é uma documentaçãozinha um pouquinho grande. Acredito que ele vai abordar muita coisa interessante aqui. Vamos subir. Então eu vou fazer isso aqui num próximo vídeo. E aqui a gente vai fazer, então é assim, os vídeos vão ser assim, a gente vai ler a documentação, vai fazer o que a documentação manda. Eu vou passar aqui com a minha experiência, com o que eu já sei de outras linguagens, sobre o que eu estou vendo de Rust, a minha opinião. Até agora, maravilhoso, maravilhoso, uma linguagem C-like, que é uma sintaxe que eu adoro, gosto muito, limpa, né? Já nos deu ali uma sensação de que a linguagem tem muito poder pela questão do macro, que eu acho que aquilo vai nos permitir a construir softwares específicos. Um gerenciador muito bacana, como eu falei, um gerenciador que cria projeto, verifica o nosso código, compila e executa
e compila com otimização. 5 coisas maravilhosas que um gerenciador de compilação devia ter e ele tem. A documentação é bem clara, bem, não fica colocando ponto muito técnico, a gente não viu tudo ainda, mas para um primeiro momento ele não abordou nenhum conceito muito técnico. Muito limpo, muito claro a explicação, com referência de outras linguagens, com até agora 10/10. Então a gente tem mais 21 tópicos, se esse aqui for o primeiro, vamos ver no que né? Então esse aqui vai ser para um próximo vídeo. Então vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Pretendo continuar todas as séries de vídeo aqui no Chrome OS, mas aqui é um Debian 11, basicamente. Você pode usar isso aqui como base aí. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Esse aqui, então, é o primeiro vídeo dessa série que eu espero conseguir terminar, que é aprendendo Rust pela documentação. Então, vamos ver como é que isso aí desenvolve. Ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração e fui.